Olá, pessoal! Nossa aula hoje é sobre sentenças matemáticas. Em português, sentença significa um conjunto de palavras que tem sentido completo. Por exemplo, eu coloquei várias sentenças aqui, olha. De poeta e louco, todo mundo tem um pouco. Dá para entender? Mais difícil que encontrar uma agulha no palheiro é encontrar duas agulhas, é claro. Quem não tem cão, caça como gato. Ou essa daqui, olha, batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Quando eu digo a criança está dormindo, dá para entender. Então, todas essas são sentenças em português. Por quê? Porque tem sentido completo, tá? Então, por exemplo, se eu simplesmente falar para você assim, o céu é, e não falar mais nada, não dá para entender, tá? Então, não é uma sentença completa. Aí, quando você fala, eu, não é uma sentença completa, porque está faltando alguma coisa. Em matemática, nós temos sentenças que envolvem números, tá? E quando isso acontece, ela é chamada de sentença matemática. Por exemplo, 5 mais 3 é igual a 8. 2 é menor que 20. 7 é diferente de 9. 12 é o dobro de 6. 10 é maior do que 7. Então, vocês observam que são sentenças que têm números. Só que os números aqui estão escritos com palavras, né? E em matemática, a gente pode pegar todas essas sentenças que estão escritas com palavras e transformar em símbolos matemáticos, porque em matemática nós usamos símbolos. Então, existe uma linguagem simbólica da matemática, tá? Existe uma linguagem simbólica da matemática. Vou fazer aqui. E é justamente isso que nós vamos fazer aqui embaixo. Essa sentença 5 mais 3 é igual a 8, vou aumentar aqui, a gente pode escrever usando símbolos matemáticos. 5 mais 3 é igual a 8. Então, aqui em cima está com palavras, olha, 5 mais 3 é igual a 8, e aqui eu transformei em símbolos matemáticos. Ok? Na letra B, 2 é menor que 20. Então, eu também posso escrever isso com símbolos matemáticos. 2 é menor do que 20. Próxima. 7 é diferente de 9. Então, 7 é diferente de 9, eu escrevo assim. 7 é diferente de 9. 12 é o dobro de 6. 12 é o dobro de 6, a gente escreve assim, ó. 12 é igual a 2 vezes 6. Quando eu digo que 12 é o dobro de 6, é a mesma coisa que falar 12 é igual a 2 vezes 6. 10 é maior do que 7. 10 é maior do que 7. Então, nós transformamos todas aquelas sentenças que estão escritas com palavras lá em cima na linguagem simbólica da matemática, ok? Então, em matemática, nós usamos símbolos, lembra disso. Agora, vamos falar sobre equação. O que é uma equação? É toda sentença matemática expressa por uma igualdade que apresenta letras representando números desconhecidos, tá? Então, por exemplo, esta daqui é uma sentença matemática expressa por uma igualdade. Esta daqui é uma sentença matemática, mas não tem igualdade. Aqui, 7 diferente de 9 também não tem igualdade. 12 é igual a 2 vezes 6, tem igualdade. E 10 maior do que 7 não tem igualdade. Então, nós temos aqui apenas duas sentenças matemáticas com igualdade. Agora, quando você tem uma sentença matemática com uma igualdade e que apresenta letras que representam números desconhecidos, então isso é uma equação. Então, observa aqui, deixa eu aumentar mais um pouquinho. Eu tenho aqui exemplos. Tá vendo aqui? Esse pontinho entre o 2 e o x significa uma multiplicação. Então, 2 vezes x mais 5 é igual a 15. Isto tem igualdade, tem elemento desconhecido, por isso isto é uma equação.
A mais 1 igual a 3. Tem uma igualdade, tem um elemento desconhecido, então isso é exemplo de equação. 3 vezes x menos 9 é igual a x mais 6. Tem uma igualdade, tem elementos desconhecidos em 2 lugares, portanto, isso aqui é exemplo de equação. Na letra D, 2 vezes y menos 9 é igual a 21, nós temos uma igualdade, tem elemento desconhecido, portanto, isto é exemplo de uma equação, tá? Continuando. Vocês observam que a gente tem o sinal de igual, né? E o sinal de igual separa dois lados, o lado esquerdo e o lado direito. Então, a expressão que está à esquerda do sinal de igual chama-se primeiro membro da equação. E a expressão que está à direita do sinal de igual chama-se segundo membro da equação. Assim, ó. Eu vou colocar aqui para você. O sinal de igual separa dois lados, tá? Então, esse lado direito, ou esquerdo, desculpa, é chamado de primeiro membro. Primeiro membro. E o outro lado é chamado segundo membro. Então, o que está do lado esquerdo, primeiro membro. O que está do lado direito é segundo membro. Dúvida? Então, vamos ver se a gente aprendeu. Quem separa os dois membros é o sinal de igual. Então, o que está antes da igualdade, primeiro membro, vou colocar só um M porque o espaço é pequeno. E o 8 é o segundo membro. Próxima. O sinal de igual separa os dois lados. Então, aqui eu tenho primeiro membro. E aqui eu tenho o segundo membro. Letra C. O sinal de igual separa os dois lados. Então, o primeiro membro está à esquerda. E segundo membro está à direita. Letra D. 3 vezes A menos é igual a menos 12. O primeiro membro é só o 3A. E o segundo membro é só o menos 12. Letra E. Nós temos 5y é o primeiro membro. E o 20 é o segundo membro. Ok? Agora, vamos ver uma coisa muito importante. Em uma equação... Ai, caramba, o que eu quero aqui? Em uma equação... Não é isso. Em uma equação, os elementos desconhecidos, que são as letras, né, que estão representando números, são chamados de incógnitas ou variáveis. Então, nesta equação, por que isso aqui é uma equação? Isso aqui é uma equação porque tem uma igualdade e tem um elemento desconhecido. Mas não é só ter uma igualdade, tem que ter primeiro membro e segundo membro. Porque se você tiver só isso aqui, olha, 2y menos 4 igual, tem uma igualdade. Mas tem dois membros? Não tem. Ele só tem primeiro membro. Então, do outro lado, o que tem aqui? Nada. Então, isso aqui não é equação, tá? Para ser equação, tem que ter primeiro membro e segundo membro. Então, quem é o primeiro membro? 2x menos 4, 2y menos 4. Quem é o segundo membro? O 6. Então, isto é uma equação. E o elemento desconhecido é o y, portanto, o y é chamado de incógnita ou variável. Deixa eu apagar aqui, que isso não vai precisar. Então, o y é que é a incógnita ou variável.